Bom, galera, agora é a vez da tuberculose. Vamos lá. Falar da tuberculose é sempre difícil. Por que é difícil? Porque a tuberculose, ela tem uma fase primária, uma infecção primária, que pode acontecer ou não. Ou seja, a pessoa pode receber as gotículas com o bacilo de Koch e essa gotícula pode atingir o pulmão e o nosso sistema imunológico conseguir imobilizar aquilo ali, calcificar, e de repente isso pode ser visto no raio-x, sinais de calcificação, que pode ser sinal de uma possível tuberculose que não vingou. Esse mesmo bacilo pode atingir o pulmão e se encapsular ali e se transformar em uma forma latente, ou essa infecção pode atingir o pulmão desta criança imunocompetente, uma pessoa que já está numa situação fazendo uso de um medicamento que imunomodulador, enfim, aquela pessoa que pode desenvolver essa infecção primária. E aí vai ter o complexo de Glom, vai formar aquele achado radiológico característico. Esses bacilos podem atingir os gânglios ali daquela região, os gânglios iliares. E esses gânglios podem explodir e desenvolver uma infecção disseminada miliar, que é uma das formas graves da tuberculose. Ou então aquele bacilo que foi encapsulado ali e se transformou na forma latente pode durar anos e apresentar a forma secundária, que é a do adulto ou do adulto jovem, devido a um tratamento, a quimioterapia, alguma coisa que fez essa reativação. E aí essa tuberculose pode manifestar. Essa tuberculose ainda ela pode ser uma forma extrapulmonar, que esse bacilo pode viajar pelo sangue e atingir outras regiões, como a coluna, que é o mal de Pote, pode atingir o coração, pode atingir as vias urinárias, o sistema renal, pode atingir as trompas na mulher. Enfim, então esse bacilo aí do Mycobacterium tuberculose ou bovis, que pode, que são as duas principais formas de apresentação que acomete com frequência a nossa região. E aí quando eu falo em diagnóstico, aí que o bicho pega, porque você tem como avaliar se essa pessoa teve contato com o Mycobacterium tuberculose a partir do PPD, que ele dá muito falso positivo. Se uma pessoa tem uma imunidade muito baixa, pode dar essa reatividade, pode dar negativa. Mas ele é para simplesmente falar, olha, você teve contato com o Mycobacterium tuberculose. Não necessariamente você vai ter a doença tuberculose. Às vezes seu corpo conseguiu imobilizar aquilo ali e você já tem uma memória para essa bactéria. Você tem ainda, para confirmar o diagnóstico, aquele paciente que possa estar numa fase latente. E você pode fazer o diagnóstico daquela pessoa que está na fase ativa. Quando está na fase ativa, tosse, essa tosse por mais de 3 semanas, uma febre vespertina, emagrecimento, essa pessoa está com ele é sintomático, então a gente consegue pegar esse esputo e avaliar de forma realizando uma baciloscopia direta, que é o BAR,
Você pode fazer um teste rápido molecular e você pode fazer o cultivo. O teste rápido molecular e o cultivo, eles são interessantes porque além de você confirmar o diagnóstico aí, você pode avaliar a resistência a medicamentos. Por exemplo, a rifampicina. Beleza? Por isso que acaba se tornando muito complicado. E ainda entra o tratamento, que é um tratamento que tem duas etapas, que é a etapa bactericida, né, e a etapa aí bacteriostática, que é do crescimento lento, típico dessa bactéria. Então vamos lá. A tuberculose se origina aí pelas bactérias do complexo Mycobacterium tuberculosis ou bovis. A enfermidade clínica pode desenvolver depois desse contato uma tuberculose primária, que é comum em crianças nos primeiros anos de vida, em indivíduos imunodeprimidos. Então aquela pessoa que teve o contato, gotículas, e essa criança pode desenvolver a tuberculose primária, ou ele pode ficar de forma inativa, esse bacilo pode ficar inativo, persistir por anos e depois reativar e desenvolver uma tuberculose secundária ou pós-primária, né, que é causa de formação frequente de cavitação, né, e mais comum em adolescentes e adultos. As manifestações clínicas relevantes, então, é uma tosse de mais de 2-3 semanas de duração, sinais de linfadenopatia, febre, uma sudorese noturna, uma perda de peso. Essa tuberculose ela pode ser classificada em pulmonar, extrapulmonar ou ter a manifestação das duas. A tuberculose pulmonar primária se apresenta pouco depois da infecção inicial pelo bacilo da tuberculose. Pode ser assintomática, né, ter seus inícios febre, pode ser uma dor pleurítica e, na maior parte dos casos, esta lesão vai curar de maneira espontânea e vai se manifestar apenas com um pequeno nódulo calcificado, foi aquilo que eu falei para vocês. Na maioria dos casos, esta pessoa, após a exposição a esse bacilo, ele vai resolver aquilo ali e apenas um nódulo calcificado lá no pulmão. Depois da infecção inicial, aquele que não calcificou pode apresentar esse foco de Glohn, né, que pode apresentar de uma lesão periférica, pode apresentar junto a esse foco, pode levar às adenopatias iliares, paratraqueales, transitórias, né, que podem passar inadvertidas na radiografia. Ou seja, quando esse bacilo atinge o pulmão, ele começa a sua replicação e ali o corpo vai tentar envolver aquilo ali com o sistema imunológico e inativar. Às vezes, forma esse foco de Glohn e esse foco de Glohn pode acabar permitindo saída de alguns desses bacilos que pode atingir a periferia, como desenvolver adenopatias iliares, paratraqueales, beleza. O foco de Glohn está aqui, né, aonde ocorreu essa formação, né, essa quantidade de bacilo do Mycobacterium tuberculose envolvida aí por um sistema imunológico que protegeu. Algumas situações aqui, uma radiografia de tórax que observa infiltrados miliares bilaterais. Isso é uma situação mais grave, né, que não conseguiu conter essa bactéria só dentro daquele complexo ali, acabou disseminando. A enfermidade pós-primária ou do adulto, também conhecida como tuberculose secundária ou por reativação. Ela tem essa reativação e aí essa reativação que pode ser por uma infecção primária ou pode ser por uma reinfecção. Essa pessoa pode ter aquele bacilo lá tranquilinho, dormindo de boa, e essa pessoa se reinfectar, ou a forma primária que se reativou aí. As formas extrapulmonares podem acometer os gânglios linfáticos, a pleura, o aparato geniturinário, ossos, articulações, meninge, peritônio, pericárdio,
Algumas situações aí. Entre elas, né, a tuberculose de gânglios linfáticos, uma linfadenite tuberculósica, né, tuberculosa. A tuberculose pode acometer as vias aéreas altas, pode acontecer então que esse bacilo pode subir, né, e vai desenvolver ronqueira, disfonia, disfagia, além de tosse, expectoração crônica. A tuberculose gênito-urinária pode cursar aí com polaquiúria, disúria, nictúria, hematúria, dor abdominal, né, dor nos flancos. Pode acometer as trompas de falópio, o endométrio, podendo causar aí, né, esterilidade e transtornos menstruais. Pode acometer os ossos, se transformando aí na enfermidade de Pote. Ou seja, o que significa isso? Aqui são bacilos, né, acumulados nesta região. A tuberculose gastrointestinal, ela pode acometer qualquer parte do intestino, mas o íleo terminal é onde ela tem maior carinho aí. Dentro das manifestações clínicas, uma apresentação de uma dor abdominal, pode simular uma apendicite aguda, né, sinais de distensão, obstrução intestinal. Ok. A tuberculose, a pericardite tuberculosa, pode ser por uma propagação hematógena. Esses bacilos acometem o coração. É uma enfermidade de ancianos e em países com uma prevalência baixa, provavelmente porque não se tem uma fiscalização tão grande, um monitoramento tão grande. A tuberculose miliar ou disseminada consiste numa disseminação hematógena dos bacilos que vão cair na corrente sanguínea aí. 30% dos casos, o exame ocular pode descobrir tubérculos nas coroides, que é patognomônico da tuberculose miliar. A tuberculose miliar, gente, é quando esse bacilo atinge a corrente sanguínea e dissemina para várias partes do corpo, começando principalmente, claro, pelo pulmão. Pode ocorrer outras formas, transplacentária e papapá, mas principalmente é pelo pulmão. Vai desenvolver então os primeiros sintomas: febre, sudorese noturna, anorexia, debilidade, perda de peso. E para fazer o diagnóstico, nós vamos utilizar 4 ou 5 slides em português. Peço, né, permissão aos colegas, o nosso material é em espanhol, mas achei bem didático, né, de uma aula que eu encontrei e peguei esse material. Bom, para fazer o diagnóstico da infecção latente, nós temos, como eu falei, a prova cutânea tuberculínica, o PPD. Esse PPD, então, ele é mais utilizado para isso, para a tuberculose latente. É aquela pessoa que suspeita, né, de que tem essa tuberculose. É assintomático essa situação aqui. Ou aquelas pessoas que tiveram contato. Houve contato com uma pessoa com tuberculose, realiza o PPD. Ele também, além de ser utilizado para aquela forma latente da tuberculose, pode auxiliar no diagnóstico de tuberculose ativa em crianças. Esse teste consiste na inoculação intradérmica de um derivado proteico da tuberculose e com isso vai avaliar se existe essa prova, se ela é negativa ou se é ativa, né? E isso é interessante, olhar que vai ter uma mancha e tal. Então isso aí a gente não vai entrar em detalhes de como é feito o teste. Mas lembre-se que o PPD ele é utilizado para identificar se essa pessoa teve tuberculose. Quando eu falo em avaliar sintomas, né, para quando a pessoa é sintomática, nós temos o cultivo aí que é mais interessante, né, e a baciloscopia direta. Bom, para mim, quando eu devo suspeitar e realizar então essa raio-x, a baciloscopia? Qualquer paciente com tosse de 2 a 3 semanas de duração, com pelo menos um sintoma adicional, febre, sudorese noturna, perda de peso ou hemoptise, qualquer paciente com alto risco para tuberculose, com uma enfermidade inexplicada, né, incluindo aí os sintomas de 2 a 3 semanas de tosse inexplicável,
qualquer paciente com HIV e febre inexplicável, qualquer paciente com alto risco para tuberculose, com o diagnóstico de uma pneumonia adquirida na comunidade e que não melhorou depois de 7 dias de tratamento, qualquer paciente com alto risco para tuberculose e com achados incidentais na radiografia que sugira a tuberculose, como por exemplo, né, um achado miliar, que é difícil, porque isso vai ter sintoma, ou até mesmo o complexo de Gloi. Aqui alguns achados radiológicos, bem característico da tuberculose, esse infiltrado em lobo superior, né, com níveis hidroaéreos, aqui uma vista lateral, ok? Então é sempre importante solicitar o raio-x, que é o exame de escolha de imagem. Aí nós temos a baciloscopia direta, nós vamos ver o bacilo lá. Essa técnica é uma técnica mais utilizada, tem muitos anos que é realizada. Essa baciloscopia do escarro permite detectar de 60% a 80% das tuberculoses pulmonar no adulto. Então, aproveitar que a Samara chegou aqui, vamos repassar então essa parte diagnóstica até o momento que a gente está. Isso para mim foi uma das grandes dificuldades para ganhar essa matéria. Então, aquele paciente que é assintomático, com suspeita de tuberculose, que teve contato com tuberculose, você faz o PPD, que é essa prova percutânea e cutânea, né? Deixa eu até pegar o nome de novo dela aqui, né? A prova tuberculínica, que é, né, essa prova de inoculação intradérmica. Então, quando eu vou realizar essa prova do PPD? Naqueles pacientes assintomáticos, aquele paciente com história de exposição à tuberculose, afinal, ele se encontra naquela fase latente. Então, o PPD faz diagnóstico? Não. A única coisa que o PPD fala para mim, fala assim, olha, você já teve contato com a tuberculose. Mas às vezes teve o contato com a tuberculose, é o que acontece na maioria das vezes, né? Ainda mais nosso país aqui, Brasil, Paraguai, né? Essa região nossa, Argentina, América do Sul, acaba que, né, o bacilo da tuberculose é bem presente, então muitas pessoas podem ter sido expostos à tuberculose, mas não deu nada. Apenas houve uma calcificação, né, o sistema imunológico conseguiu imobilizar ela no pulmão, ou virou uma forma latente, esse bacilo está vivo, mas ele está imobilizado, encapsulado ali de forma latente. Então, para me saber se essa pessoa já teve contato com o bacilo de Koch, é o PPD. A partir do momento que essa pessoa se torna sintomática, 2 a 3 dias, 2 a 3 semanas de tosse, uma sudoração noturna, perda de peso, aquela pessoa que você está tratando para pneumonia da comunidade e já tem 7 dias e não resolveu, aquele paciente com HIV e febre desconhecida, neste caso nós vamos fazer a baciloscopia direta, que é o BAR. Então, essa pesquisa é o método, é a técnica mais utilizada, tem muitos anos que existe, custo-benefício. O problema é que ela não tem uma sensibilidade muito boa, 60% a 80%. Né? Como é feito, tem referências que falam 3 amostras, como eu estou seguindo o material desta colega que eu peguei o slide, né, faz a primeira amostra, a segunda amostra, e essa, né, a primeira no contato com a pessoa, e depois no outro dia, pela manhã. Então, se essa baciloscopia é positiva, mais um quadro clínico compatível com tuberculose, está feito o diagnóstico. A baciloscopia copia, eu estou vendo o bacilo lá naquele esputo. Bom, porém, nós temos alguns recursos a mais, no qual é mais rápido, é possível iniciar o tratamento para não ter demora e me ajuda a observar a sensibilidade a medicamentos, né? Se esse bacilo é sensível ou não. Então nós temos o teste rápido molecular para tuberculose. Esse teste de rápido molecular, ele além de ajudar a detectar a resistência à rifampicina com uma sensibilidade de 95%, ele
me ajuda a trazer o resultado em 2 horas de prazo. E é necessário somente uma amostra de escarro, não precisa perder mais tempo aí. Ele está indicado, né, para o diagnóstico de tuberculose pulmonar, laríngea, em adultos e adolescentes, aquela situação em que esse paciente, né, encontra-se sintomático. Então nós temos o teste rápido molecular para a tuberculose. Porém, nós temos, por fim, um outro teste que é a cultura. O problema é que a cultura leva mais tempo. Ela tem uma elevada especificidade, porém ele leva mais tempo. Ele vai me ajudar a confirmar com mais precisão essa resistência, se existe a resistência à rifampicina. Então esse é o teste, né, que consegue a maior especificidade. É lógico, é a cultura, mas essa cultura leva um pouco mais de tempo. Lembre-se que o raio-x ele sempre deve ser solicitado naquele paciente com que você suspeita de uma tuberculose, apesar que, se a gente for pensar na prática, a pessoa que chega com clínica de vias aéreas superiores, que acometeu a via aérea inferior, que está um quadro arrastado, a gente sempre vai solicitar raio-x sim. E o quadro clássico é essa enfermidade do lobo superior. Bom, e o tratamento? O tratamento nós temos 4 fármacos: isoniazida, rifampicina, pirazinamida e o etambutol. E é dividido em 2 fases. A fase inicial, tratamento de 2 meses, com os 4 medicamentos, e uma fase de continuação, que é uma fase meio que atacando o momento bacteriostático aí, é de 4 meses, com o uso de isoniazida e rifampicina. Por isso é tão importante a gente fazer o teste rápido e o cultivo para saber se, no caso, tem resistência ou não à rifampicina. Aqui estão as doses diárias, 2, 3 vezes por semana ou 1 vez por semana, né, como é feito o tratamento. A gente não vai entrar em detalhes de como é realizado o tratamento. Deve ser feita uma vigilância mensal do esputo até que o cultivo seja negativo. Com o tratamento recomendado, mais de 80% desses pacientes têm cultivo negativo no final do 2º mês, e ao final do 3º mês, praticamente todos os pacientes devem ser negativos. Caso não seja, pode existir essa resistência que não foi percebida aí nos exames e tal, ou não está fazendo o tratamento de forma correta. Ponto importante: a pessoa, ela é bacilífera, ela é capaz de transmitir, tá tossindo, tá com o bacilo no pulmão, 15 a 20 dias depois que iniciou o tratamento, já não é mais transmissível, essa pessoa não tem capacidade já de transmitir esse bacilo. Entre os efeitos secundários dos fármacos, né, a reação secundária mais importante é a hepatite. Essa hepatite, você consegue perceber ela quando está fazendo o tratamento. Se essa pessoa começa a ter uma urina escura, uma perda de apetite, é importante fazer um acompanhamento aí, que pode estar tendo uma hepatite pelo uso desses medicamentos. A trombocitopenia autoimunitária secundária ao tratamento da rifampicina, a neurite óptica devido ao etambutol e a lesão do 8º par devido à streptomicina são efeitos secundários aí durante o tratamento para a tuberculose. A vacinação com o BCG é importante sempre ao nascimento, que vai combater as formas graves do bacilo da tuberculose. Ok? Adultos e ninhos infectados com HIV não devem receber a vacina, afinal é uma vacina de bactérias inativadas e pode, né, trazer complicações aí. Pesado, tenso, mas espero ter conseguido organizar um pouco a ideia de vocês aí. Beleza, pessoal? Valeu e até a próxima aí.